Olá, sou Fábio Pádua, arquiteto de soluções cloud na Microsoft. Hoje eu vou demonstrar uma ferramenta que poderá ajudá-lo a acelerar o seu processo de desenvolvimento de software. Essa ferramenta é conhecida como GitHub Copilot. Entre outras coisas, o GitHub Copilot pode ajudá-lo a escrever, editar, entender e testar código, além de apoiá-lo também em code reviews, por exemplo. Hoje eu vou demonstrar apenas alguns recursos do GitHub Copilot. Agora você tem a opção de usar o GitHub Copilot onde você bem quiser. Você pode utilizá-lo a partir da linha de comando ou pode usar extensões dentro do Visual Studio, VS Code, Vim, Azure Data Studio e mais de uma dúzia de outras IDEs da suíte JetBrains. O GitHub Copilot pode trabalhar com código na maioria das linguagens de software, mas hoje eu vou fazer uma demonstração usando JavaScript. Vamos abrir o Visual Studio Code. Você pode encontrar a extensão do GitHub Copilot dentro do Marketplace. Na aba Extensões, eu posso procurar a extensão do GitHub Copilot e no meu Visual Studio Code já está instalada, mas se não estivesse, eu poderia instalá-la nesse momento. Bom, vou criar um arquivo e chamá-lo de demo.js. A extensão JS informa automaticamente ao VS Code que esse é um arquivo do tipo JavaScript. Quando eu edito esse arquivo, você já percebe na própria IDE do VS Code que eu posso pressionar Ctrl I para pedir que o GitHub Copilot faça alguma coisa. Aqui eu vou digitar algo do tipo, crie uma função que some dois números. Perceba que o GitHub Copilot irá gerar o código automaticamente para mim. Aqui eu já consigo ver um preview do que eu pedi ao Copilot. E se eu aceitar, basta eu clicar aqui. Se eu não gostar do que ele gerou para mim, eu posso descartar ou posso pedir para ele gerar de outra forma. Não existe muitas maneiras de somar dois números, então eu simplesmente vou aceitar o que ele me sugeriu. Agora eu tenho uma função no meu arquivo JS que soma dois números. Eu vou apagar essa função e mostrar outras maneiras de interagir com o GitHub Copilot. Eu também posso digitar um comentário, como por exemplo, crie uma função que multiplique dois números e apertar o Enter. O GitHub Copilot gera e exibe um preview desse código, mas esse código vai ficar nessa forma cinza até que eu aceite. Outra coisa que eu poderia fazer é pedir para o GitHub Copilot para escrever algum código para chamar essa função. Eu vou criar uma função que calcula o número de horas entre duas datas. E se eu pressionar a barra de espaço aqui, você vai ver que o texto é exibido em cinza, sugerindo uma função que fará o que eu escrevia ali no cabeçalho. Nesse caso, calcular horas entre duas datas. Perceba que quando eu passo o cursor sobre a área cinza, ele me diz que se eu apertar o Tab, isso irá aceitar o código proposto. Então eu vou fazer isso. Veja que agora que eu aceitei, toda essa função faz parte do meu arquivo. Agora eu vou apertar o Ctrl Z para desfazer esse código. E então eu vou apertar novamente a barra de espaço para regerar o código. Veja que eu tenho outras opções dessa vez. Eu posso apertar o Ctrl setinha para a direita para aceitar uma palavra de cada vez. E isso pode ser útil se eu quiser manter a maior parte do código sugerido. Mas eu posso alterar uma parte desse código caso eu saiba de uma maneira melhor para construir essa função. Como, por exemplo, eu posso aceitar a maior parte dessa sugestão que ele me trouxe, mas alterar esses últimos caracteres, de 60 para 59. É óbvio que isso está errado nesse caso específico, mas é só para demonstrar que temos essa flexibilidade.
O GitHub Copilot está fazendo o melhor que pode com as informações que tem, mas é possível que ele gere algo errado, ou que ele gere algo que não esteja 100% correto. Nesses casos, vale sempre lembrar que é você quem está no controle. É a sua responsabilidade verificar o código e garantir que ele esteja correto, porque você é o piloto, e como o nome sugere, GitHub Copilot é o seu copiloto. Observe que se eu clicar com o botão direito do mouse nessa função, eu tenho uma opção do GitHub Copilot no menu de contexto. Ao selecionar Explain, o GitHub Copilot pode explicar ou a função, como também pode explicar todo o arquivo. Isso é realmente útil quando você está trabalhando em código de outras pessoas e quer entender exatamente o que aquela aplicação está fazendo. O que pode ser difícil se o código anterior for grande ou a lógica for muito complexa. Você pode considerar nomes de variáveis difíceis de entender, funções que chamam outras funções e os arquivos que estão chamando entre uns ou os outros. Ao pedir que o GitHub Copilot explique o código, você pode compreendê-lo muito mais rapidamente. Outro recurso que você encontra no menu de contexto do GitHub Copilot é a de gerar documentação. Se eu clicar nessa opção, o GitHub Copilot irá adicionar comentários na parte superior de cada função ou do arquivo que documenta o seu propósito, bem como as entradas e as saídas de cada função. E por fim, você pode usar o GitHub Copilot para criar testes automatizados. Quando eu clico com o botão direito no menu de contexto e seleciono o GitHub Copilot e clico para ele gerar os testes, ele irá criar um conjunto de testes automatizados para aquele código selecionado. Caso eu não tenha o framework de teste instalado, ele irá me dar o passo a passo para instalar e configurar o framework relacionado à linguagem que eu estou trabalhando. Depois que os testes são gerados, eu posso clicar em aceitá-los ou descartá-los. Eu vou clicar em aceitar e agora veja um novo arquivo chamado demo.test.js. Eu vou clicar em salvar e fechar. Perceba que o arquivo novo já aparece e agora eu tenho 5 testes que foram criados para testar a minha função. Nesse vídeo eu demonstrei alguns dos recursos do GitHub Copilot. Essa ferramenta tem vários outros recursos que podem ajudá-lo a ser mais produtivo em toda a fase do desenvolvimento. Vamos explorar alguns desses recursos em próximos vídeos. Por hora, eu te agradeço por assistir.